Nossa reflexão nessa noite, como a Cris bem lembrou, né? Hoje se comemora o Dia dos Pais, né? A gente sabe que nós temos uma relação diária, né? Com o nosso Senhor, sobre paternidade, com os nossos pais humanos, né? Então, assim, a Cristiana falou assim, você deveria de trazer uma reflexão sobre os pais. Fala, poxa, porque hoje é o Dia dos Pais? Ela falou isso para mim, eu falei, mas o Senhor tinha colocado um outro encargo no meu coração. Sabe, no domingo passado mesmo, eu estava ali e o Senhor veio me dando uma palavra assim, eu queria dividir com os irmãos, eu creio que não vai ser muito longa, tá? Mas eu queria dividir esse encargo com os irmãos. Queria convidar os irmãos primeiro a começar essa reunião, essa ministração da palavra orando, amém? Então eu vou fazer uma oração aqui, eu queria que os irmãos repetissem comigo, que você fechasse os seus olhos, que você, sabe, se conectasse com o Senhor, que você entrasse nessa esfera do Espírito e você repetisse essas simples palavras que eu vou mencionar aqui. Amém, irmãos? Então você pode dizer assim, se você sentir no seu coração. Tá, irmãos? Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa noite eu preciso te ver claramente. Eu estou totalmente necessitado de você. Eu te amo, Senhor. Muito obrigado por ficar sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, aqueles que puderem... Gênesis capítulo 2, versículo 18, um texto muito conhecido nosso, que diz assim, capítulo 2, versículo 18, aqueles que forem rápido aí, acharam? Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, esse texto aqui está falando da relação do Senhor com Adão. O Senhor tinha criado Adão, colocado e deu a responsabilidade dele cuidar do jardim e falou para ele, cuida do jardim. E Adão percebeu que os animais eram sempre de dois em dois, porque foi Adão que deu o nome aos animais. Eles eram de dois em dois e eles eram idôneos. E que ele não tinha alguém que lhe fosse idôneo, que ele não tinha alguém igual a ele. Então ele começa a entrar, parece que numa espécie de uma necessidade de encontrar alguém que lhe seja idôneo, de encontrar alguém que lhe seja igual. Então o Senhor, vendo aquela situação, ele vem e dá essa passagem. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Olha, irmãos, é o Senhor quem está falando isso. Não é bom que o homem esteja só. Eu mesmo vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse texto aqui nós podemos olhar por duas óticas, irmãos. Primeiro, pela ótica do próprio Adão. Ou seja, o Senhor estava falando da angústia de Adão em procurar alguém para dividir o seu existir. Porque ninguém quer existir sozinho, né? Então ele estava procurando alguém para dividir o seu existir, sabe? E ele não conseguia encontrar. Então o Senhor vê uma espécie de uma angústia, e o Senhor parece que ele vai agir para solucionar essa angústia. Ele vai trazer alguém que lhe seja idôneo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, irmãos, é que parece que o Senhor estava falando, ao dar essa experiência para Adão, é como se o Senhor estivesse falando da sua própria experiência. É como se o Senhor estivesse mostrando para Adão, olha Adão, está vendo como é que não é bom ter alguém que não é idôneo? Eu também quero ter alguém que me é idôneo. Irmãos, parece que o Senhor também está sentindo uma angústia, uma falta, e vamos entender isso com muitas aspas, porque a gente sabe que o Senhor é perfeito, Ele é totalmente completo, Ele não tem falta de nada, Ele é completo em si mesmo. Mas parece que, sabe, Ele resolveu, irmão, então não é uma angústia, é um plano dele, de que Ele resolveu que Ele teria um companheiro, ou uma companheira, vamos utilizar essa metáfora, uma companheira, mas uma companheira que lhe era idônea, que era igual a Ele. E Ele quis começar esse processo mostrando para Adão que o que Ele estava fazendo com Adão, Ele faria com Ele mesmo. O
que ele faz com Adão, irmãos? Faz cair um pesado sono, e da costela de Adão ele traz quem? Eva. Ele faz cair um pesado sono em Adão, e da costela de Adão ele faz Eva. Irmãos, com ele está fazendo a mesma coisa. Do sono do Senhor Jesus, ou seja, da morte do Senhor Jesus. Esse sono de Adão representa a morte de Cristo. Cristo morreu. E do lado de Cristo, quando ele na cruz, não é isso? Do seu lado, do seu flanco, saiu o que ali, irmãos? Quando ele estava na cruz? O processo dele dormir foi na cruz. E na cruz, o que saiu do lado do Senhor? Sangue e água. E desse sangue e água tem sido gerado o quê? A igreja. O sangue remindo os pecados dos homens e a água dando vida aos homens. Então a igreja é a companheira do Senhor. Então a história de Adão está em semelhança ao que o Senhor está fazendo consigo mesmo. É interessante esse processo, né? Irmãos, e aí eu fiquei pensando, né? Irmãos, viver junto, estar vivendo junto, estar caminhando com alguém, aí eu não estou me relacionando apenas a um matrimônio, tá? Mas eu estou dizendo de estar conectado a pessoas, estar caminhando junto com alguém, sabe? É uma necessidade, é um sentimento primordial do ser humano. Todo ser humano tem esse elemento, tem essa vontade de estar junto com alguém. O mundo tem dito que não, e aí tem surgido novas formas de sobrevivência, sabe? Onde existe algo chamado solitude, quando você resolve viver só, quando a pessoa resolve viver só e diz que é bem melhor viver só, uma tremenda mentira, uma frustração. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Isso é uma vontade do nosso próprio Senhor. Então, irmãos, sabe, é primordial estar junto. E a prova disso é que nós existimos para suprir a solidão de alguém. Ou seja, nós existimos enquanto igreja, a sua existência enquanto igreja foi pensada para suprir a solidão, entre aspas, do Senhor. Então o Senhor quer alguém junto com Ele, então Ele pensou na gente e nos trouxe a existência. E Ele está trabalhando, Ele está formando, sabe? É um processo de gestação. Nós estamos, sabe, sendo gestados pelo Senhor dia a dia, até nos tornarmos, como o Gabriel mencionou aqui, de fato como Ele é, a idoneidade perfeita, a referência perfeita de um com o outro. Amém, irmãos? Só que nós temos a necessidade do convívio, de estar junto, todo ser humano tem. Nenhum de nós aqui estamos livres disso. Todos nós temos a necessidade de estar juntos. Amados, e a necessidade do convívio gera uma busca por uma aceitação. A gente procura ser aceito, porque para a gente conviver, a gente precisa de duas partes que aceitam uma a outra. Se uma parte não aceita a outra, não tem convívio. Então a gente está sempre buscando ser aceito pelo outro para poder caminhar junto, porque nós temos esse sentimento primordial do Senhor. Amados, mas quando falta uma aceitação, quando uma das partes não aceita, não compreende, não tem identidade com a outra, surge a solidão. E eu queria falar essa noite sobre solidão. Solidão. A solidão, ela tem, irmãos, nos nossos dias, né? Tem sido um grande motivo para a depressão. Talvez a depressão seja o mal do século, Samuel fala muito nisso. E a solidão tem levado muitas pessoas à depressão. Porque a solidão, sabe, ela é esse elemento que toca lá no âmago daquilo que o Senhor nos criou. Ele não nos criou para estarmos só. E quando estamos só, sentimos essa carência. Então a gente começa a buscar, eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso ser aceito por pessoas. Você já se sentiu só? Você já se sentiu só? Ou só eu, em alguns momentos, me sinto só? Todos nós experimentamos isso, né, gente? O dicionário diz assim: o que é a solidão, afinal de contas, Alex? Aí, uma das definições, eu botei assim: solidão não requer a falta de outras pessoas. Ou, geralmente, é sentida em lugar... Não requer a falta de outras pessoas. E, geralmente, é sentida em lugares densamente ocupados. Irmão, o texto está dizendo que para se sentir só,
necessariamente não é quando estamos sozinhos, sem pessoas ao nosso lado. A gente pode estar cercado de pessoas e ainda assim estar só, sentindo a solidão. E aí ele vai e completa assim: a solidão pode ser descrita como uma falta de identificação, uma falta de compreensão ou uma falta de compaixão. Falta de identificação, falta de compreensão e falta de compaixão. Irmãos, a gente está a todo momento buscando ser aceito, ser compreendido, ser amado, em todos os lugares por onde nós andamos. E é muito legal, eu tenho na escola, por exemplo, quando tem reunião de pais, e aí chega um pai às vezes de algum aluno que às vezes eu nem conheço muito, assim, mas aí o pai vem e fala assim: como é o Astrobal? Como é o Baltazar, professor? Vem me perguntar: como é o Baltazar? Aí eu falo assim: é um Baltazar. Rapaz, o Baltazar é uma pessoa, olha, gosto muito do Baltazar. Rapaz, um menino legal, um menino não é dele, mas, sabe, sempre pronto, sempre abrangente, gosto muito dele. Aí o pai, irmãos, o pai fala isso pro Baltazar: brother, na próxima aula, isso é certo de acontecer, irmãos. O Baltazarzinho, ele chega todo feliz comigo, assim, sabe, todo... Aí tu vê aquela diferença, ele fala assim: professor, minha mãe falou que você gosta muito de mim, né? Irmão, como que ser amado, sabe? Como que saber que o outro te ama, como que reconhecer que o outro te compreende e te aceita, como que isso impacta na nossa estrutura, sabe? Como que é uma relação que está ali, eu sou o mesmo professor, ele é o mesmo aluno, mas quando ele sabe, eu demonstro o mesmo afeto, mas quando ele sabe que eu tenho afeto por ele, ele muda, ele se sente mais amado, mais acolhido, ele se sente aceito, tem uma identificação comigo. Então a solidão não é estar sozinho, solidão é estar cercado de pessoas, mas é não se sentir aceito, não ter identidade, é não se sentir amado. Irmãos, e quantos jovens na procura, sabe, por esses elementos, se sentir aceito, amado, compreendido, quantos jovens não têm os seus grupos aceitado as imposições do mundo porque quer se sentir amado? Quantos jovens? Muitas das vezes você está naquela rodinha de amigos ali, né? Fala para a juventude, aquela rodinha de amigos ali, aí começa aquele papo bobo: vai dizer que tu nunca bebeu, tu nunca fumou, tu nunca não sei o que. Claro que já, dá isso aqui, brother. Tu nem... Só para quê? Para tu mostrar que não, rapaz, eu sou igual a você, eu tenho uma identidade contigo, eu quero ser aceito aqui, eu quero ser amado. Fechamento. Irmãos, Satanás aproveita essa oportunidade para entrar e aprisionar as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com essa carência da solidão. Alex, mas como é que eu lido com isso? Calma. Eu não tenho resposta. Talvez o Samuel, como psicólogo, pudesse falar mais sobre isso, tá? Mas eu quero trazer aqui para os irmãos uma visão meramente bíblica. Tá, irmãos? Eu, por exemplo, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, irmãos, eu sou muito tímido, né? Eu tenho um certo não muito extrovertido de ser, um jeito não muito extrovertido de ser. Eu cursava a Universidade Federal, fazia História, né? E eu ia de manhã para lá. Irmãos, era um grupo que tinha mais recursos do que eu, tinha mais dinheiro do que eu, mas eram jovens que vinham da elite. A gente pensa que não, mas é assim. A universidade pública, de dia, é só o filho de rico que estuda. Eu que era o pobre teimoso que estava ali. E aí eles são, irmãos, soltos da vida e tal. E eu chegava de manhã, eu pegava de 7 até 1 da tarde, irmãos, eu não conseguia me sentir amado, eu tinha dificuldade de relacionamento com aquelas pessoas. E eu já estava namorando a Cristiane na época, eu falava para ela, cara, você acredita que hoje eu cheguei, fiquei de 7 a 1 da tarde e saí, eu não abri a boca para dizer ninguém. Irmãos, aquilo sabe? E eu, assim, ali na sala de aula, eu vi as pessoas todas conversando, e eu ali, meu Deus, tipo assim, eu olhava para o outro assim, não tinha ninguém, não tinha nenhuma relação de identidade com aquelas pessoas. Tentava construir vínculos, mas não era do mesmo nível que o meu financeiro, não era pela mesma visão de mundo, eram soltos e eu não, sabe? Irmãos, e aquilo me afetava, aquilo me doía, porque eu me sentia só, mas muito só, irmãos.
muito só, no meio daquele monte de gente. Eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me atendeu. O Senhor enviou, no outro semestre, o Senhor enviou 3 irmãos, eu jamais imaginei encontrar naquela universidade irmãos. Eu encontrei 3 irmãos em Cristo. E esses 3 irmãos se tornaram meus amigos íntimos, irmão. E um deles, inclusive, eu era da Igreja Batista, e um deles, inclusive, abriu os meus olhos em relação à palavra. Sabe, foi fruto de oração, irmão, sabe? O Senhor atendeu, o Senhor viu uma angústia que eu estava vivendo, sabe? E enviou ali 3 irmãos, e eu caminhei o restante da universidade com aqueles 3 irmãos. E terminei a universidade, meu vínculo se estendeu com eles, sabe? Uma coisa incrível isso, irmãos. Então todos nós podemos passar por isso, sabe? Nos clame ao Senhor, e Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai enviar pessoas para suprir a nossa carência de convívio, mas pessoas enviadas por Ele, não pessoas que estão ao nosso redor pura e simplesmente para atrapalhar a nossa vida. Amém? Amém. Quantas mulheres, irmãos? No grupo de amizade, sabe? Para ser uma mulher para frente, para ser entendida dessa forma, sabe? Precisa ter às vezes um bom corpo. Eu não sou submissa. Eu não sei o que, isso, aquilo, e meu marido não manda em mim, sabe? Quantos precisam desenvolver esse tipo de postura, assim, sabe? De independente, de... Isso, sabe, para poder ser aceito. Irmãos, quando isso não acontece, quando a gente não se enquadra nessa perspectiva, a gente sente frustração, a gente sofre angústia. Talvez eu não tenha... por exemplo, eu penso muito assim, né? Cristiano falou, vamos para academia, filho, vamos fazer o que na academia? Chega lá todo mundo magrinho, saradão, a gente gordinho, vão rir da gente. A gente não vai ser aceito naquele ambiente. É muito disso que a gente... Então é que eu preciso construir laços, sabe, de identidade com as pessoas, eu preciso ser igual a eles para poder ser aceito. Olha só, esse sentimento que o Senhor nos deu de viver junto, de estar junto, essa necessidade que vem do Senhor, não pode fazer com que a gente mude o nosso olhar e passe a ver as coisas do mundo como necessárias para a gente encontrar alguém para caminhar conosco. Nós homens, né? Brother, esse aqui, irmão. O homem, irmão, para ser aceito, seja jovem, seja criança, jovem ou adulto, para ser aceito, ele tem que ser o pegador. Mano, aquela rodinha que se forma, se ele não for o pegador, se ele não tiver muitas histórias para contar, ele não é aceito. Ele sai como bobão, ele sai como... Sabe? E pro homem sair como bobão, que isso, cara? Eu sou homem, rapaz, tá maluco? Então, às vezes começa até a inventar histórias que não são verdadeiras. Senão a gente se sente humilhado. E a humilhação nos leva à solidão. Alex, não entendi onde você quer chegar. Nem eu sei, irmãos. Mas eu sei que o Senhor falou isso no meu coração. Eu creio que a palavra vai encontrar acolhida no coração dos irmãos também. Porque são dias de tanto egoísmo, de tanto individualismo no mundo, que a gente acaba se sentindo só. A palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, irmãos: pois tudo que há no mundo... Espero os irmãos acharem. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, João aqui destacou 3 coisas. A cobiça da carne, ou seja, os desejos, os meus desejos, como humano, os meus desejos. Aquilo que eu admiro como belo, ou seja, aquilo que eu quero ter como belo, sabe? A cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens é a vaidade da vida. Essas coisas não provêm do Pai.
mas provém do mundo. Foram com esses mesmos elementos que Satanás tentou Eva, não é isso? Quando Eva olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela falou: vendo a mulher que o fruto era agradável ao ventre, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, tomou do fruto e comeu. Isso não procede do Pai. O mundo tem sido sustentado e alimentado desde esse episódio do Éden até agora, por esses três elementos. Amados, perceba-se, muitas das vezes a nossa vida não gira em torno disso, de satisfazer os nossos desejos físicos, de satisfazer os nossos desejos visuais, de satisfazer a vaidade, né, em todos os aspectos. Essas coisas não provêm do mundo. Essas coisas não provêm do nosso Pai, elas provêm do mundo. E se nós, muitas das vezes, não encontrarmos, se nós acharmos que estamos falhando nessas áreas, a gente se sente só. Então, irmãos, a necessidade de ser aceito não pode alterar o nosso compromisso com o Senhor. A necessidade de ser aceito nos grupos por onde a gente anda não pode alterar, sabe, esse sentimento de solidão que a gente sente de estar só. Todas as pessoas sentem. Mas o fármaco, o remédio para isso, vem do próprio Senhor, porque foi Ele quem colocou esse sentimento dentro de nós. Amados, em quais situações nós podemos nos sentir só? Eu destaquei aqui algumas, tá? 3. No casamento, no ministério e no trabalho. São 3 áreas típicas para a gente se sentir só. Quando é que eu posso me sentir só no casamento? Quando o meu cônjuge, quando ele não compartilha da fé comigo, eu me sinto só. Porque parece que é só eu que tenho, só eu que estou vendo para o lado do Senhor, assim. Ou quando o meu cônjuge não honra o matrimônio, quando eu estou investindo no matrimônio, ele está investindo em outras coisas, sabe? Uma relação fora do matrimônio. Ou quando o meu cônjuge não cumpre um papel de pai ou de mãe, eu estou sendo pai e ela não está sendo mãe, ou eu estou sendo mãe e ele não está sendo pai. Eu me sinto só nesse momento. Nesse momento eu me sinto só. Traz solidão. Solidão no ministério, no caminhar da igreja. Quando é que eu posso me sentir só entre tantos irmãos? Como eu posso me sentir só entre tantos irmãos? Quando a gente está com uma visão, irmão, sabe, direcionada no Senhor, e a gente percebe que os irmãos estão em outra visão, uma visão totalmente diferente. Geralmente uma visão de desânimo. Ou quando a gente tem um coração para buscar o Senhor, e os irmãos têm um coração para buscar as coisas do mundo. A gente está querendo Cristo e os irmãos estão querendo bens. Acontece muitas das vezes. A gente se sente só. Ou então quando a gente quer se entregar totalmente ao Senhor e a gente quer chamar os irmãos para estar juntos se entregando ao Senhor, mas parece que os irmãos não estão muito satisfeitos com a gente, assim. Parece que, sabe, não estou muito satisfeito com A, com B. Então a gente começa a se sentir só. Irmãos, no ministério, na caminhada da igreja, a gente se sente só, irmãos. É realidade, não vamos tapar o sol com a peneira. É realidade de todos nós. No trabalho, no meu trabalho, Alex, eu me sinto só muito. Como? Só eu tenho fé ali. Ali é um ambiente muito pecaminoso, sabe, um ambiente muito pervertido. Só eu tenho fé. Então, quando eu tenho fé, eu me sinto às vezes nadando contra a maré, sabe? Parece que eu estou, sabe, as pessoas estão vendo uma maré, uma correnteza fortíssima querendo me levar e eu sozinho ali nadando contra a maré. Eu me sinto assim no meu trabalho. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos vão se sentir também. Eles são todos pecadores. Eles estão todos rindo, brincando. Só eu estou sério. Só eu não estou achando graça. Só eu não compartilho as histórias, as experiências. Porque, sabe, isso. E parece que eu acabo ficando só nesse momento. Só tem um antídoto, irmão. Só tem um remédio. Só existe um que viveu cada uma dessas experiências que eu falei para vocês. Eu estava falando aqui, vocês estavam se identificando com algum desses aspectos, mas eu estava falando da vida de Cristo. Cristo se sente só.
no ministério, no trabalho. Cristo se sentiu só na família. Se sentiu só, irmãos. Mas ele deixou um recado para nós. Eu queria dividir esse recado com os irmãos hoje. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. O Senhor, que se sentiu só em muitos aspectos, quer dividir conosco uma experiência. Ele está dizendo assim, olha, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Ele está falando para os discípulos, irmãos, antes dele ir para a cruz ali, pouquinho antes dele ir para a cruz. Está com os discípulos ali. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Cada um vai para a sua casa e vocês vão me deixar só. Olha só, irmão. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Você pode dizer amém? Contudo, eu não estou só. Vocês podem me abandonar, mas eu não estou só, porque eu tenho certeza que o meu Pai está comigo. Aí ele completa no versículo 33: essas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, diante das aflições, diante da solidão dos homens, estejam animados. Diante dos problemas, permaneçam animados, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo. Amém? Amém? Você pode dizer amém? O Senhor sabe o que é se sentir só, mais do que ninguém, porque não tem ninguém que tenha se entregado tanto, Gabriel, tanto ao outro, e não tenha sido correspondido do que o Senhor fez conosco e com os discípulos ali naquele momento. Eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, ele está dizendo, apesar de toda a solidão que eu senti, e o mundo veio querendo me oferecer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas eu venci todas essas coisas. Eu não precisei dessas coisas para estar me sentindo pleno na companhia de alguém, porque eu tinha todo momento o meu Pai comigo. E o que nos diferencia do Senhor nessa noite, irmãos? Se nós temos o Pai conosco em todos os momentos, dentro de nós, os problemas e sentimentos que sentimos às vezes são os mesmos que o Senhor sentiu. Mas a presença do Pai é a mesma que Ele teve e que nós também temos dentro de nós. Mas não para por aí. E para terminar nossa reflexão nessa noite, eu também queria destacar algo, a vida de Noé. Porque fala muito conosco aqui, irmãos, a vida de Noé fala muito conosco. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 e versículo 8, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio. Chegou o momento da vida na terra, e que toda a terra era má, de uma forma que essa maldade chegou diante do Senhor, irmãos. A terra má, essa terra tinha abandonado o Senhor, não queria nada com o Senhor, afastou-se do Senhor. Eu creio que o Senhor nesse momento, novamente, Ele está ali falando, nossa, terra afastada de mim. Creio os homens para estar próximos, os homens estão afastados de mim. E quando nós estamos afastados do Senhor, nós somos maus. Mas graças a Deus que tem o versículo 8, irmãos. Graças ao Senhor pelo versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Noé caminhava diariamente com o Senhor. E porque Noé tinha essa condição de caminhar diariamente com o Senhor, toda a humanidade afastada, Noé junto. Toda a humanidade isolada, Noé presente. Porque ele tinha, o Senhor resolveu criar uma nova geração de homens a partir de Noé, de homens próximos dele. E é o que o Senhor está fazendo conosco. Esse Noé representa Cristo. A partir de Cristo, eu vou criar novamente homens próximos de mim.
homens que caminham comigo, homens que vão suprir meu desejo de companhia e homens que vão ter suprido a sua necessidade de estar com alguém na medida em que eu vou estar com eles. Olha a história de Noé. Estou falando de Jó já, não é? 40 anos construindo a arca, aproximadamente. 40 ou 50 anos construindo a arca, não se sabe ao certo, mais ou menos. Irmãos, 40 anos nesse projeto de construir uma arca. Você imagina, né? 40 anos ali, madeira, tábua, do jeito que o Senhor tinha falado. Você imagina as pessoas falando, o que esse cara está fazendo? É doido. Você imagina a mulher dele, né? As mulheres falando, seu marido, como é que é? Meu marido é engenheiro. E seu marido? Meu marido construiu para mim uma casa maravilhosa. Aí pergunta para a mulher de Noé, e seu marido? Meu marido está fazendo um barcão. Por quê? Porque ele está dizendo que vai chover pra caramba, vai alagar a terra e ele vai salvar a gente com esse barco. Você imagina, tá indo? Você imagina, sabe, essa mulher falando isso. Irmãos, e Noé continuou ali. Fala que as pessoas zombavam dele, né? Mas ele continuava. Irmãos, 40 anos construindo o barco. Depois do barco estar pronto, ele chegou para a família dele e falou, vamos entrar no barco. E, irmãos, você imagina os filhos, a esposa dos filhos, ele entrou no barco. Ficaram 7 dias dentro do barco, sem chover. 7 dias. Irmão, é aquele momento que tu fala assim, esse cara tá doido, brother. 40 anos construindo. Pai, não tá nem chuva, tá mó sol, sabe aquele calor de 40 graus? Vamos fazer o que tem nesse barco, Senhor? Pai, vem, filho, vai chover sim, filho. Vai chover. E aí, irmãos, um dia sem chuva, 2 dias sem chuva, 3 dias sem chuva, todo mundo, esse cara tá doido. Ali dentro daquele barco as pessoas começaram a duvidar, será mesmo que vai chover? Será que foi meu pai me doidou na cabeça? É coisa de velho? Depois de 7 dias começa a chuva. 40 dias chovendo, irmãos. Chove, vai, alaga tudo, né? O barco sobe, ele se salva, e todo mundo morre afogado. Misericórdia, Senhor. Irmãos, 150 dias, depois que choveu, alagou tudo, Noé ficou 150 dias dentro do barco flutuando, indo para onde o vento levava aquele barco, 150 dias, até poder atracar na beira do monte, na montanha no pico do monte. Depois, irmãos, mais 150 dias depois de atracado, até ele poder sair da arca. Irmãos, 1 ano, praticamente, levou essa história toda de Noé dentro da arca. 1 ano. E eu fiquei pensando, Senhor, o quanto que Noé deve ter se sentido só. O quanto que Noé deve ter se sentido sozinho. Todo mundo com seus projetos e ele sozinho construindo barco. Todo mundo com a sua visão e ele sozinho naquela coisa ali do barcão. O quanto que ele foi incompreendido. A incompreensão, irmãos, gera solidão. Quando nós não somos compreendidos, gera solidão. O quanto que ele foi desacreditado. Tá maluco, você não vai chover, no que isso vai alagar a terra toda? Sai daí, rapaz. Quando a gente é desacreditado, às vezes dentro da própria família, a gente se sente só quando a gente é desacreditado. Irmão, será que quantas vezes não passou na mente dele? Será que foi Deus que me falou isso mesmo, cara? Você como eu tô ficando maluco? Tô aqui construindo esse barco. 7 dias ele dentro, Senhor, cadê a chuva? Será que eu não perdi tempo nisso? Irmãos, dúvidas que podem ter surgido na cabeça do próprio Noé. Mas uma coisa interessante, olha como é que essa história pode falar conosco hoje, irmãos. E por que dentre as muitas lições que nós podemos tirar da história de Noé, sabe? O que o Senhor está falando conosco hoje? Primeiro, irmãos, é preciso andar com Deus. É preciso andar com Deus. Se a humanidade se perde, se os homens são maus, é preciso andar com Deus. Deus vai suprir a carência de companhia que nós tanto precisamos, de estar junto que nós tanto precisamos. Ele vai suprir. Segundo, Noé não olhou para os problemas do presente, mas ele ouviu a voz de Deus e entrou na arca. Os problemas do presente é muita gente sem acreditar, não tem chuva, mas ele entra na arca. Depois, irmãos, quando ele está dentro da arca, a chuva aumenta, né? E aí que vem mesmo 40 dias, irmãos, sem parar, dia e noite. Chuva.
Tá que Senhor, a terra toda se alagando, será que esse barco vai suportar? Cheio de tantos animais aqui dentro, e eu com a minha família, Senhor, será que vai suportar? A chuva aumentou, irmãos. Mas Noé olhava sempre para uma coisa, olhava para o futuro. A chuva aumentou, mas se o Senhor me colocou aqui dentro desse barco com esses animais, é porque o Senhor vai fazer essa chuva passar, e Ele vai fazer com que eu saia e eu possa salvar a humanidade e salvar os animais. Então Ele está olhando para o futuro. Noé foi resiliente, irmãos, em perseverar. Precisamos ouvir a voz de Deus. Agora, Ele pode estar falando conosco o seguinte: olha, irmãos, essa arca significa a igreja. Essa arca é a igreja. Isso aqui é uma arca. Amém? Cheio de gente que o Senhor colocou, né? Cheio de gente diferente, gente mais próxima. Mas o Senhor colocou. O que Ele quer, já que nós estamos dentro da arca? Seguir o fluxo das águas. Seguir o fluxo das águas. Estamos dentro da arca, seguir o fluxo das águas. Águas representam a vida de Deus. O Senhor nos colocou na igreja, Ele quer que sigamos o fluxo da vida dEle, irmãos. Quando a gente fizer isso, talvez a chuva vai apertar. Quando a gente estiver sendo guiado pelo fluxo das águas, a chuva vai apertar, irmãos. Essa chuva apertar são tempestades que vão vir na nossa vida, são situações terríveis que vão vir na nossa vida. E a vontade é de desistir da arca. Vontade de desistir. Estou lá fora disso, sabe? Mas não, irmãos. É dentro da arca. É o único lugar que tem salvação. Dentro da arca. É o único lugar que tem salvação. Qual é a salvação, irmãos? É acreditar que se nós estamos numa arca, está difícil porque está chovendo, está alagado, nós precisamos olhar para o futuro e saber que essa arca, ela é somente um transporte que está nos levando até onde, irmãos? Até o momento de glória que o Senhor está nos conduzindo. Então, irmãos, na arca nós vamos estar cheio de gente, vai ter problema, vai ter tempestade, mas aonde nós vamos chegar, irmãos? O prêmio que nos está proposto é muito elevado, irmãos. Então nós estamos caminhando, o caminhar da igreja é o flutuar da arca. Siga o mover do Espírito. Siga o mover do Espírito. Irmãos, olhe para a arca e veja uma coisa. Olha para a arca e veja. Você pode não ver muitas coisas, mas uma coisa, ao olhar para a arca, nós vamos ver que nós não estamos só. Essa arca é a geração que está sendo salva. E nós estamos dentro dessa arca. E o Senhor não nos colocou nessa arca sozinhos. O Senhor nos colocou nessa arca cheio de gente. E a tempestade está vindo sobre todas as pessoas. A dificuldade está vindo sobre todas as pessoas que estão dentro da arca. E todas as pessoas que estão dentro da arca estão sendo direcionadas para um só caminho, para um só futuro. Um futuro de glória. Um futuro de ser como o Senhor, de alcançar a vida eterna, de reinar com Cristo. Todos nós estamos dentro dessa arca, irmãos. E o Senhor criou a igreja com um só propósito, irmãos, para que nunca mais na vida nós nos sintamos só. Porque nós estamos dentro da arca, cheio de pessoas que têm identidade contigo. Uma identidade crucial, irmãos. Que são salvos pelo mesmo Senhor, são filhos do mesmo Pai. É com esses que nós precisamos nos identificar. É com esse que nós precisamos compreender e ser compreendido. É com esse que nós precisamos amar, ter compaixão. É com ninguém de fora da arca, é com quem está dentro da arca. A arca está acima. Se a tempestade vier, se a tempestade for forte, se a chuva for forte, olha para o futuro, onde essa arca vai chegar. E ela vai chegar no melhor lugar. Amém, irmãos? Dentre os muitos objetivos do Senhor nos colocar na igreja, esse Ele deixou em destaque, irmãos. Ele nos colocou na igreja para que nunca mais nos sintamos só. Os problemas vão existir,
vai ter tempestade, mas tua arca, teu barco que você está atravessando o mar, sendo guiado por Deus, em direção à terra prometida, onde os problemas cessarão. Não pule da arca, mas siga em frente, perseverante. Você não está só. Toda a solidão que a gente pode sentir na vida tem que ser suprida pelas pessoas que estão dentro da arca. Você não está só. Alex, talvez eu me sinta assim para o resto da minha vida, não sei. Talvez seja essa a dificuldade da arca, sabe? Mas saiba de uma coisa, não desista da fé. Sabe de uma coisa? Você está dizendo, não desista da fé, porque talvez esse sentimento vai perdurar um bom tempo, mas sabe, o fim para onde está te levando é um fim de glória, é um fim onde os problemas cessarão, como aquela música canta, né? Eu sei que todos os problemas vão cessar, mas até esse dia chegar, não pararei de cantar, não deixarei de servir, não vou desistir da fé, vou permanecer, porque eu sei que o Senhor me colocou em coletivo, o Senhor me colocou dentro do seu corpo, e Ele está comigo todos os dias. Pode ser que o mundo não esteja conosco, mas o Pai. Pode ser que o mundo nos abandone, pode ser que a gente não encontre companheirismo dentro de casa, na família, no trabalho, no ministério, onde quer que seja, a gente seja incompreendido, mas o Senhor está conosco, nos compreendendo, irmãos, nos amando. O Senhor está conosco como bálsamo, sabe? Como criança no colo, dizendo, filho, calma, eu vou levar vocês no futuro, onde vocês nem sabem onde vão chegar, mas vocês vão chegar. Então tenha fé e descanse, porque eu estou cuidando de vocês. Se você está na igreja, é o lugar para você nunca mais se sentir só. Se a solidão surgiu no seu coração, você precisa encontrar no Senhor e nos irmãos o amparo para o suprimento de identidade, de compaixão, de compreensão surgir, nos lavar, nos limpar e nos unir perfeitamente em Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a palavra dele no nosso coração. Amém, amados.